Fala galera, sejam bem-vindos, boa tarde nesse sábado que traz fortes emoções. Hoje é dia de bomba caindo. Hoje a giripoca vai piar, é bomba explodindo. Mas eu queria trazer para vocês, para a gente entender a guerra Estados Unidos, Irã, Israel, e como isso afetou o mundo e vem afetando ao longo dos últimos 50 anos, era bom a gente voltar um pouco no passado, entendeu? Então, eu trouxe algumas matérias históricas que retratam bem isso, basicamente. Para você entender o conflito de hoje, ele não começa hoje, ele não começa há 6 meses, nem quando o Donald Trump assumiu. Ele começa com a Revolução Iraniana de 1979. Entenderam? Quando o Shah Reza Pahlavi, né, o pai, ele é deposto e vem ao poder uma revolução teológica, tá entendendo? Que traz o Ayatollah Khomeini, que estava exilado na França, derrubam o Shah, trazem o Ayatollah para assumir. Entenderam? Mas vamos entender e os reflexos que isso teve para toda a sociedade e para o mundo ao longo desses 50 anos. Essa matéria é antiga, mas ela é bem interessante. Tá entendendo? Invasão, 40 anos depois, crise dos reféns ainda contamina relações dos Estados Unidos e Irã. E essa matéria é de 2019. Invasão da embaixada americana em Teherã ajudou a solidificar a Revolução Islâmica e estabeleceu estereótipos dos dois lados. Eu já vou falar que questão é essa, que invasão. O Irã se prepara para marcar na segunda-feira os 40 anos da Revolução e tomada de reféns da embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Um dos principais atos do processo de fundação da República Islâmica e que segue envenenando as relações entre os dois países hoje inimigos declarados. Então você tem que entender que invasão foi essa. Olha, em 4 de novembro de 1979, menos de 9 meses após a queda do Shah do Irã, Mohammad Reza Pahlavi, um dos principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, integrantes do grupo de estudantes islâmicos seguidores da linha do Imã, invadiram o prédio para exigir que Washington extraditasse o governo deposto, na época internado em um hospital americano. Ele morreria em julho do ano seguinte. Entenderam? O governante, no caso, era o Shah. A crise durou 444 dias e terminou com a libertação de 52 americanos. Mas libertação por 444 dias, mais de um ano depois. E nós temos, para você entender melhor, nós temos um filme muito interessante que eu vou recomendar que vocês assistam, tá entendendo? O nome desse filme é Argo. Eu vou trazer aqui para vocês. O nome desse filme é Argo, estreado por Ben Affleck. Olha aqui, ó. A capa do filme é essa aqui, tá entendendo? É um filme bem interessante que trata do quê? Justamente disso. Esses estudantes, logo depois da deposição do Shah Reza Pahlavi, eles invadiram a embaixada e mantiveram mais de 60 reféns, eu não tenho certeza, tá entendendo? Entre americanos e canadenses. Eles foram 60 e poucos reféns. E o filme Argo, ele trata justamente da tentativa a se elaborar um plano de resgate meio ridículo. Era tão ridículo que deu certo. Mas não resgatava todos os reféns, mas resgataram uma boa parte deles, se eu não me engano 15 a 20, não lembro agora, 10 a 15, tá entendendo? Assistam o filme como um documento histórico, tá entendendo? Esse aqui é o filme, eu vou mostrar para vocês, olha aqui, Argo, o filme do Ben Affleck. Tá aqui o Ben Affleck, que é um ator que vocês conhecem, ele tá novinho aqui porque esse filme tem pelo menos uns 15 anos. E vocês vão aprender muito, tá entendendo? Olha, a trama Argo se baseia em um artigo de 2007 da revista Wired, How the CIA used a fake sci-fi
e sci-fi flick to rescue Americans from the Terran. Ou seja, como a CIA usou um filme de ficção científica falso para resgatar americanos em Teherã, de autoria de Joshua Berman. O texto relembra uma história ocorrida em 79, quando a CIA, com a ajuda de Hollywood, inventou uma equipe de filmagem que procurava locações para um filme em Teherã, chamado Argo, para conseguir evacuar 6 diplomatas dos Estados Unidos da capital do Irã, na chamada crise dos reféns de 79. Em Argo, Affleck vive o mentor do plano, o agente da CIA, Tony Mendes. Entenderam? Então, assim, esse filme é bem interessante. Acho bom vocês assistirem. Acho bem bom vocês assistirem. Eu gostei, assisti há muitos anos, não assisti de novo recentemente, mas é bom para que vocês entendam. Tá entendendo? O que foi que aconteceu? Eles resgataram parte, outros ficaram lá, eles não conseguiram resgatar, e foram resgatados só 444 dias depois. Inclusive já era outro governo, seria o governo Jimmy Carter. No governo Jimmy Carter, ou seja, um ano depois, 1980. Meses antes da eleição presidencial daquele ano no país. Naquele mesmo ano, em abril, os Estados Unidos realizaram, olha aqui, ó, tentaram uma fracassada tentativa de resgate, uma operação chamada Eagle Claw, que deixou 8 militares mortos. Foram os Rangers, tá entendendo? Os mesmos que pegaram Maduro na Venezuela. Então, assistam o filme Argo. Vocês vão gostar muito. E eu queria falar com vocês como começou isso. Tudo começa em 1941, quando o pai deste rapaz aqui chamado... Esse aqui é o Mohamed Reza Pahlavi, tá entendendo? E o pai dele assumiu em 41. Eles ficaram no poder até 79. Ele assumiu, não lembro em que ano, tá entendendo? Mas ele é uma figura histórica que está no centro disso tudo. O pai, no caso, esse do que está exilado nos Estados Unidos, que provavelmente pode assumir na queda eventual de um regime, o Shah Mohammad Pahlavi Filho, ele tinha uma monarquia constitucional, né? Ou seja, ele era como se fosse um chefe de Estado e tinha monarquia. O que acontece? Eles eram aliados dos Estados Unidos e queriam a ocidentalização do Irã, né? Nos moldes, eu diria, europeus, americanos, digamos assim, uma certa liberalização. E lembrando que era a época de Guerra Fria, os comunistas, adivinha, se uniram com os religiosos para derrubar, tá entendendo? Para derrubar a Shah Reza Pahlavi. Esse aqui é o Reza Pahlavi Filho, ó, o príncipe herdeiro do Shah que está exilado nos Estados Unidos. Hoje ele não está com esse rosto, hoje ele está mais velho. O rosto dele seria esse aqui, entendeu? Esse aqui que eu mostro para vocês. Então, tá aqui ele novinho, ou ele mais velho, tá entendendo? Agora. E o pai dele foi deposto em 79. Quem assumiu? Assumiu este homem aqui, o Ayatollah Khomeini. O Ayatollah Khomeini era um teólogo, né? Um imã, que virou o Ayatollah. Esse foi o cargo que ele deu quando ele tomou o poder. Ele estava exilado na França e como sempre, a França obrigando muitos, né, árabes, basicamente. E ele voltou, tá entendendo? Ele voltou para continuar a tal revolução. Então, o que aconteceu? Todos os costumes liberais, e aí você vê que existiam... Você vai pensar que não se tratava nem do Irã, tá entendendo? Todos os costumes liberais, mulheres frequentavam universidades, é inacreditável, mas frequentavam, foram abolidos. E foi feita uma nova constituição, baseada onde se impunha a Sharia. Para as mulheres eram obrigadas a usar o hijab, tá entendendo? Mulheres não poderiam mais estudar, frequentar universidades, entre outras coisas. Tinham que andar com hijab. Eu vi um caso e uma mulher
tá entendendo? Foi simplesmente levou 101 chibatadas porque ela estava de batom. Só porque ela estava de batom, imagine. Tá entendendo? Recentemente, uma mulher foi morta, espancada, porque estava usando o hijab incorretamente. Dá para acreditar? E isso era o regime, né? Muito brutal. Esse é ele aqui, ó. Pouco antes de assumir. Então, ou seja, aquele já devia estar assumindo, e aí o Estado virou um Estado teocrático. Literalmente. Olha, para você ter noção, olha as imagens da época. Isso aqui não é na Europa, não é no Brasil. Isso aqui é no Irã. Isso é para vocês entenderem, tá entendendo? Às vezes as pessoas dizem, porque ele é de direita, ele é machista. Não. Nós defendemos direitos iguais para homens e mulheres. Tá entendendo? Mas a esquerda, ela defende isso aqui. A esquerda defende isso aqui. Vocês acreditem ou não, a esquerda defende mulheres de hijab, cobertas, e defende esse regime que oprime as mulheres. Olha aqui, mulheres estudando, ó, sem hijab, normais. Você diria que era até um país ocidental, né? Mas é o Irã. E aqui outras mulheres, ó, uma foto da época, lembra basicamente, mulheres também. Então, eles eram contra, e fizeram essa revolução teológica, eles eram contra essa liberalização dos costumes ocidentais. E o Shah defendia isso. Inclusive, numa época em que os Estados Unidos só faziam investimentos em países que defendiam os mesmos valores que os seus. Hoje os Estados Unidos se aliam a ditaduras e tudo mais, mas naquela época não. Olha, você quer nossa ajuda? Você tem que também dar o braço a torcer. Nós queremos democracia no seu país, que as pessoas se expressem, tudo, eleições livres, basicamente. Então, as pessoas defendem o Ayatollah. Hoje é o Ayatollah Khamenei. E a esquerda defende tudo isso. Dá para acreditar? Olha aqui imagens. Como era a vida livre antes do Irã de 79? Olha aqui, há menos de 50 anos, por exemplo, era comum você ver mulheres andando pelas ruas, usando saias curtas e vestidos justos, bem diferentes dos hijabs que cobrem todo o corpo e deixando apenas uma fresta para os olhos. Já pensou? Irã livre. Nas décadas de 60 e 70 era comum ver mulheres iranianas ingressadas no mercado de trabalho e se misturando livremente entre os homens. Durante o governo do rei Shah Mohammad Reza Pahlavi, aliado da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, aliás, o hijab até chegou a ser proibido por ser uma forma de opressão das mulheres. Esse é o Shah, com sua família. O filho dele, que é aquele senhor que eu mostrei. Tá entendendo? Na época, recordo do Daily Mail, as atrizes posavam de saias curtas para a revista. Outras imagens de magazines mostravam bandas pop formadas apenas por meninas. Mas tudo isso mudou após a Revolução de 79. Inaugurou um regime de repressão e também tornou o país uma ameaça contra os Estados Unidos. Antes de 79, o movimento pelos direitos das mulheres havia florescido após o Shah se tornar rei. Além de proibir o uso do hijab, ele ainda havia garantido às mulheres o direito de votar. Olha que coisa incrível! A esquerda não concorda com mulheres votando. É por isso que eles apoiam o Irã. Então, assim, olha aqui, ó, crianças, meninas nas escolas, meninas, escolas para as meninas junto com os meninos. A volta de Khomeini. Por outro lado, o país também sofria censura generalizada e repressão à dissidência, que eram os comunistas e os teólogos, né, os imãs que queriam implantar essa merda de regime que vocês veem hoje. Os comunistas islâmicos também eram perseguidos e presos e torturados. As reformas liberais e as políticas severas contra oponentes políticos tornaram tradicionalistas inimigos do Shah. Esses fatores, aliados à incerteza econômica que o país vivia, culminaram com a derrubada da monarquia em 79. Aí depois, sob o regime Khomeini anunciou a criação de uma república islâmica, o que fez com que o direito das mulheres regredisse de forma imediata. Assim como o uso do hijab voltou a sua imposição e muitos dos direitos que lhes haviam concedidos foram retirados. Outro ponto marcante aconteceu com a ministra da Educação, Fakuro Parsa, que foi executada por um pelotão só porque ela era uma mulher. Simplesmente por ser uma mulher. Você que é de esquerda apoia isso, porque você apoia esse regime.
Sobre o regime de Khomeini, a Anistia Internacional estimou que o número de execuções realizadas no Irã foi maior do que no resto do mundo todo combinado. Dá para acreditar? Tá entendendo? Então é triste, mas é isso que a esquerda defende. Nos dias seguintes à Revolução, estudantes apoiadores do Ayatollah invadiram a embaixada, né, como já contei para vocês. E aí, essa era a vida das mulheres. Essa era a vida das mulheres. Né? Antes de tudo. Eu vou contar aqui, depois, no próximo vídeo, um fato muito interessante que marcou muito a minha infância. Mas eu vou contar depois para vocês sobre a morte e eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês sobre a morte do Ayatollah Khomeini. Por enquanto, gente, é só curtam e se inscrevam no canal, viu? E vamos trazer informações adiante para vocês. E boa tarde. Daqui a pouco voltamos.